Pontualmente às 9:30 no Rádio Serviço Saúde Especial de domingo, mais uma vez a participação do grande médico endocrinologista, chefe do Serviço de Clínica Médica do Hospital Federal dos Servidores do Estado e ex-presidente do CREMERG, meu amigo e grande tricolor, Dr. Silvio Provenzano. E junto com ele, eu vou receber também o médico otorrinolaringologista, mestre em otorrino pela UFRJ e especialista em medicina do sono pela Associação Médica Brasileira, o também tricolor, para minha alegria, Dr. Hélio Fernando de Abreu. Juntos, eles vão atender o pedido do nosso ouvinte Gustavo Moreira, morador do Engenho Novo, que nos contou que sofre demais com crises de sinusite e que nunca conseguiu resolver o problema. Já há muitos anos ele tem esse problema. E por isso, preocupado, pediu informações sobre este assunto, sinusite. Bom dia, bom domingo, doutor Silvio. Bom domingo, Helena, aquele tradicional beijo dominical para toda a família Tupi. Tanto quanto você, agradecendo a generosidade do Hélio de vir até aqui falar de sinusite, que é um assunto que diz respeito a muita gente. E autor do livro Prática e Medicina do Sono. Olha, não é qualquer médico que estuda, mas médico que além de estudar é autor de livros são poucos. É uma honra ter o Hélio aqui conosco, podendo brilhantar esse domingo. Queria mandar um beijinho para Fabiane Medeiros, que fez aniversário ontem. Um abraço para o nosso Alex, lá do CREMERG, Papai Noel, lá da região da Laje, enfim, o Alex está nos ouvindo e ele agradece a todos que ajudaram no Natal das Crianças Humildes lá. Ele é uma pessoa generosíssima. E vamos passar de imediato a bola pro Hélio. Queria fazer um agradecimento especial. Você sabe que fiquei até sem palavras. Marcos Coelho da Silva, representante da Associação de Moradores aqui de São Cristóvão, me deu uma moção na entrada aqui da Rádio Tupi, agora de manhã, agora há pouco. Bacana. Enfim, o Hinaldo Silva, vereador do Rio de Janeiro, fez essa moção pela Câmara de Vereadores. É uma homenagem, eu normalmente não recebo essas homenagens porque uma das minhas características é que, tirando as três cores do nosso Fluminense, eu sou um cara apolítico. Eu não discuto política, eu não defendo nenhuma bandeira e raramente tenho qualquer tipo de homenagem por parte de qualquer um que governe, mas receber da Associação de Moradores do bairro Imperial, o bairro mais antigo do Rio, uma moção honrosa, foi algo que mexeu com o meu coração. E passar de imediato a palavra para o Hélio, já roubei 2 minutos da fala dele, um assunto que é extenso, eu sei. Hélio, bom dia, tua palavra inicial, explicar para a família Tupi, para o nosso ouvinte que quer saber o que é sinusite. Já tem uma pergunta aqui que chegou agora pelo e-mail, rapidinho. Sim, bom dia a todos. Eu queria agradecer ao Dr. Silvio Provenzano o convite. É um prazer estar na Super Rádio Tupi, na presença de um ilustre tricolor, Helena Rotai, no qual eu admiro muito voz e trabalho. E o senhor já me conquistou aqui logo na chegada, doutor Silvio, chegou aqui logo com uma máscara do Fluminense. Falei, ficou melhor ainda, né? Já é uma pessoa simpática, ainda por cima tricolor, é um médico extremamente competente, tá completo. Eu não vou chover no molhado, né? A gente tem uma live nossa, que é um grupo de zap de tricolores, pessoal que é do conselho do clube, tricolores que se conhecem de Maracanã, no meu caso há 40 anos, alguns deles, alguns que já saíram do Brasil, mas continuam participando das discussões. O Hélio, eu posso te garantir, é um dos mais apaixonados pelo Clube das Laranjeiras. Tradição e história. Que bom. Então, doutor Hélio, muito obrigado pela presença. E eu começo perguntando aqui, vou começar pelo beabá, né? O que é sinusite, doutor? A sinusite, inclusive, trocou de nome alguns anos para cá na área médica, né? Mas na área de leigos é sinusite mesmo, porque trocar de nome é muito desagradável. E acabou virando rinocinusite, porque rinocinusite porque a maioria das sinusites são causadas pelo nariz. Então se mudou o nome. O que é isso? É uma inflamação de dentro das cavidades da face. Nós temos 8 cavidades na face, no qual ela pode ser inflamada. E essa inflamação se chama sinusite. Como eu falei, a maioria das vezes, 99% das vezes é provocada pelo nariz. Então uma simples obstrução nasal, uma simples rinite pode provocar uma sinusite. Isso pode ser uma infecção, pode ser simplesmente uma inflamação, e por vezes essas sinusites são de origem fúngica, ou seja, fungo, mofo, e aí o indivíduo às vezes tem que fazer uma cirurgia para
resolver essa história. Então, a inflamação ou infecção da face, até vírus mesmo, pode causar uma sinusite. Quando a gente olha um esqueleto humano, né, o esqueleto da parte óssea, e vê o crânio, a gente percebe que no crânio existem umas reentrâncias, são umas cavidades, isso são chamados seios da face. Por cima disso tem um revestimento, que é uma mucosa, que tem uma série de funções, inclusive de defesa nossa. E como o Hélio falou, e era uma pergunta que estava lá na chamada do programa, se obstrução nasal pode ser causa de sinusite. Olha, a senhora acabou de ver, e de ouvir, melhor dizendo também, o professor Hélio dizer que sim, obstrução nasal pode ser causa de sinusite. Quais são os sintomas, Hélio? Quando um ouvinte que está agora prestando atenção na tua fala, porque dor de cabeça pode ser sinusite, é fato, eu como clínico sei disso. Mas quais são os sintomas que devem chamar a atenção dos ouvintes da família Tupi para uma suspeita de sinusite? Sim, a sinusite, ela tem como principal sintoma uma dor de cabeça, como foi falado, mas assim, tem muitas sinusites que não tem dor de cabeça. Então, o indivíduo que tem sintomas de gripe que se perduram por muito tempo, isso pode ser uma sinusite. Então, por exemplo, obstrução nasal, dor de cabeça geralmente frontal, ou às vezes na nuca. Tem indivíduos que têm hipertensão arterial, que tem dor na nuca, quando vai ver aquela dor que ele tem, não é mais a pressão arterial alta, porque ele está controlando a pressão, e aí é uma sinusite senoidal, que é uma sinusite na parte posterior da face. Então, outros sintomas é secreção descendo pelo nariz, isso é muito comum. Eu tenho um gotejamento, eu tenho tosse, não sei o quê. Por falar em tosse, tem indivíduos que tossem há meses, não tem dor, não tem nada, e quando vai ver é sinusite. Então, existem vários sintomas para a sinusite, além da dor de cabeça, alguns têm febre. Então, vamos dizer assim, vou repetir, uma gripe que não vai embora, ou é sinusite ou é rinite. Então, é bom ficar de olho para tratar. Deixa eu ver uma coisa, Hélio, a família Tupi entendeu um pouco melhor. A tosse, que às vezes o pessoal diz assim, doutor Silvio, quero um remédio para parar com essa tosse chata. A tosse é, por definição, uma defesa. Na verdade, quando nós tossimos, é o nosso pulmão querendo expulsar de dentro dele algo que lá não deveria estar. Então, a tosse é um movimento em que a gente joga o ar para fora dos pulmões com uma velocidade muito grande, arrastando com esse ar uma série de partículas. Razão pela qual uma secreção que inadvertidamente sai dos seios da face e goteja para as vias respiratórias pode desencadear a tosse. Então, só para a família Tupi entender que pedir ao médico um xarope para a tosse não é o certo. O certo é perguntar, doutor, por que eu tô com essa tosse? Porque aí ele vai na causa do problema, né? E não eliminar o que de repente pode até estar nos defendendo. Hélio, evidentemente que o tratamento da sinusite vai depender do que estiver causando. Se for uma bactéria, obviamente que os antimicrobianos, os antibióticos estão indicados. Se for um fungo, como você falou, evidentemente medidas de higiene antifúngicos, antimicóticos. Vamos falar daquilo que é o momento? É verdade que Covid pode se manifestar como uma sinusite no início? Sim, na realidade é o seguinte, uma coisa muito importante do Covid relacionado com a otorrinolaringologia é a perda de olfato. Então, vários otorrinos foram feitas pesquisas, né, em relação a isso, tomografias, ressonâncias e tudo, para ver que história é essa, por que o Covid dá perda de olfato, né? Por quê? Por que não dá outra coisa pior ou melhor? Então, foram vistas inflamações na região da tomografia, em qual, naquela região onde passaria o ar, para que o ar entre, para que você tenha o olfato, aquilo está inflamado, então o ar não consegue entrar. Então, o bulbo olfatório e outros lugares ali inflamado. Por isso que um dos maiores sintomas que aparece para a gente, o sinal de Covid, o desaparecimento do olfato ou a diminuição. E isso leva então à diminuição do paladar também, porque é consequência. Então a gente chama de hiposmia ou anosmia, a perda do olfato seria anosmia. E aí, muita gente está indo no consultório achando que é sinusite. E eu estou assustado, porque eu atendo o paciente, doutor, eu tenho uma rinite, tenho uma sinusite, meu olfato sumiu.
Sim, mas se o olfato já sumiu alguma outra vez, quanto tempo você tem rinite? Eu tenho rinite há 10 anos. Aí agora o olfato resolveu sumir. Sim, meu amigo, você está com Covid. Faça o seu exame e me ligue, porque se o senhor tiver Covid, não é bom o senhor ficar andando por aí. Sim. Tá bom. E a maioria desses casos, talvez 90% desses casos que eu atendi, ou talvez 100, era Covid. Então, o que acontece? O indivíduo perde o olfato, o indivíduo fica às vezes com a coriza constante, e o indivíduo, como eu falei, perde por consequência o paladar. Eu, por exemplo, já tive Covid. O que eu tive? Graças a Deus meu paladar não foi embora, mas eu fiquei com gosto metálico na boca. Tudo que eu comia parecia que eu estava mastigando metal. Nunca mastiguei metal não, mas você tem essa impressão. Então, muito cuidado com esse tipo de diferença. Lógico, se houver, vou repetir, se houver uma perda do olfato, a chance de ser Covid é gigantesca. Se não tiver perda do olfato, pode ser Covid? Pode, mas a chance é bem menor. Não sei se é essa a pergunta que o senhor... Não, assim, se seria uma manifestação da área da otorrino Covid, e eu sei que sim, por isso que eu te fiz a pergunta. Mas tem uma ouvinte que acabou de fazer uma pergunta para nós, sim, residente lá da Penha, Alessandra Costa. Ela quer saber se, por acaso, como consequência de uma sinusite crônica, você pode ficar com tontura. Pode. Eu queria só quebrar o protocolo aqui um pouquinho, senão eu vou esquecer. Inclusive a gente está usando um protocolo para melhorar a história do olfato. Aquilo que você me deu a dica pra minha filha. Exato, eu passei para você o seguinte, uma coisa muito simples, que é bom que você não faz nenhuma merchandising, nem nada disso, né? Porque não estamos aqui para isso. A gente pede isso foi muito estudado durante esses meses todos, por otorrinos bem conceituados no Brasil inteiro. Isso é um trabalho brasileiro, isso é uma coisa muito boa, no qual você pede para o paciente cheirar substâncias em casa. Então o indivíduo pega, por exemplo, o cheiro de uma coisa forte, fala aí, o álcool, não sei. Os álcool 70, café. Forte. Café. Café é um cheiro único. Você pega 7 cheiros fortes, por 10 segundos. Isso é uma orientação, é uma coisa boa para a população em geral. E simples de fazer. Simples, você pega 7 coisas bastante cheirosas e você cheira por 10 segundos, 2 vezes por dia durante meses até voltar. Porque quando você perde o olfato, o cérebro fala assim, você não precisa do olfato. O cérebro entende assim, então você precisa estimular. Então é bom a gente dar essa coisa de utilidade pública para que as pessoas tentem melhorar o olfato. É muito ruim você viver sem olfato, você tem o perigo do gás dentro de casa, etc. Claro. Mas respondendo ao Silvio, o que você, desculpe, o que se a ouvinte Alessandra Costa queria saber se por acaso uma sinusite crônica pode ser causa de uma tontura. Não pode ser causa de tontura por causa da parte respiratória que o indivíduo fica acometido. Então, às vezes o cara fica com oxigênio um pouco baixo, então você pode ter uma tonteira, sim, em relação a isso. E principalmente porque também a sinusite, ela dá uma infecção, uma inflamação, no qual você afeta o ouvido também. Afetando o ouvido é o órgão do equilíbrio, você pode ter uma secreção no ouvido no qual você fica com a pressão equalizada ruim, não equalizada, e daí você pode ter a tonteira. Agora deixa eu te fazer uma pergunta, doutor Hélio. Eu sempre ouvi dizer isso, não sei se é verdade, vou saber agora, e tem muita gente que diz o seguinte, olha, não tem jeito, se você nasceu com esse problema, teve esse problema de sinusite, não tem cura, você vai ter que conviver com isso pro resto da vida. Fica um período sem, mas ele sempre vai voltar, é verdade? A sinusite? Mentira. Lenda, mentira, fake news, o nome que vocês quiserem usar. Tem cura? Tem cura, você tem que achar a causa. Então, por exemplo, se o indivíduo tem uma sinusite causada por rinite alérgica, trata a rinite alérgica e você fica bem. Mas o senhor já ouviu esse tipo de pergunta? Todo dia. Tem gente que dizem que eu nunca mais vou ficar curado. 99% dos pacientes que eu atendo falam que não tem cura. Eu vim aqui, como falam também que é a tal da labirintite que não existe, né, que é a tonteira, que não tem cura. Tem cura sim, você tem que achar a causa. Se o indivíduo tem uma obstrução nasal crônica por desvio de septo
concha nasal grande, né, cheio de secreção, em que não melhora com nada, tá bom, então você vai fazer uma cirurgia para corrigir a obstrução do indivíduo. E tem que ter muito cuidado que tem sinusite provocada por tumor. O sujeito tem a sinusite, que vai lá ter um tumor. Você vai chegar rápido pra gente encerrar, eu vou pedir diagnóstico, mas o Gustavo, sempre muito esperto, ele pegou o seguinte: cheirar uma pequena porção de cada um dos produtos abaixo por 10 segundos, isso, com intervalo de 15 segundos entre eles, 2 vezes ao dia, por pelo menos 3 vezes, podendo ser estendido por mais tempo, caso necessário. Quais são os ingredientes? Pó de café, que foi o primeiro que eu falei, o primeiro eu gravei, os outros não. Cravo, aquele cravo da Índia. Isso. Mel, vinagre de vinho tinto, pasta de dente de menta, essência de baunilha e suco desses concentrados de tangerina, esses sucos industrializados. Exatamente. São os 7 cheiros pra gente treinar o nosso olfato. E para encerrar, Hélio, a gente falou rapidamente de tratamento, até porque o objetivo do serviço de saúde nunca foi tratar, eu sempre te disse isso. Como é que você, no seu consultório, diante de um paciente que tem uma dor na testa crônica, eventualmente episódios de febre, tosse, poxa, pode ser uma sinusite da região frontal, ou dor na face, uma sinusite etimoidal, maxilar, tem vários. Como é que você faz o diagnóstico nesse caso? Existe um protocolo já grande, internacional, europeu, né? Existe um órgão europeu que faz estudos sobre isso. Você tem que fazer o seguinte: o otorrino tem que estar preparado para examinar. O que é? História clínica, eu sinto isso, então secreção, papapá. O que se fecha o diagnóstico? Você faz uma endoscopia nasal. Pega um aparelhinho, endoscópio, coloca no nariz. Se você vê secreção drenando pelo seio X, secreção drenando por aquele buraco, o que é? Sinusite, não existe outra coisa além disso. Então o diagnóstico é bem fechado com o endoscópio. Quando você tem dúvidas de tal, sinusite que não melhoram, você sempre tem que pedir tomografia. Pode ser um tumor, como eu falei, pode ser fungo, se tiver bola fúngica grande, cirurgia, você tem que tirar. Então cirurgia é o último recurso. A maioria dos casos, 95% dos casos de sinusite são tratados clinicamente. Antes de esquecer, tem um ouvinte aqui, que é a Letícia, me deu aqui, que ele está de ouvido e olhos, né? Porque a gente aparece na... Isso, tem a imagem e tem o som, né? Eu operei esse indivíduo de sinusite em 1993. Puxa, eu falei, mas em 93 eu tinha 3 anos, eu nasci em 90, não deve ser eu, deve ser papai. Como papai era bancário, não é otorrino, ele tá com quantos anos, Letícia? 82 anos de idade. Então, assim, esse aqui eu dei sorte, eu operei, ele ficou bom. Olha aí. Ele deu sorte e eu também, né? Então eu queria mandar um abraço especial pro Gabriel Donato Mazzoni Rodrigues de Botafogo, que mora do lado da minha filha, que é médica por 24 anos. Ele mora na Arnaldo Quintela, minha filha mora na General Polidoro. Severiano. Severiano é do lado. Continuação da rua. Pertinho. Hélio, em janeiro, compromisso no segundo domingo de janeiro, você vem falamos de sinusite, falar das otites, né? A otorrinolaringologia tem um monte de ite. Sim. Rinite, otite, sinusite, faringite, por aí vai. Parece até jogador da Croácia, né? De otite, porque não deu tempo de falar, mas eu me lembrei agora. Não é comum, mas uma sinusite que evolui sem tratamento pode até dar uma meningite. Sim. Então, é uma condição importante, por isso não desprezem. Uma dor de cabeça que persiste há algum tempo, sobretudo se acompanhada de febre, tosse, procurar assistência médica. Pode ser uma sinusite que tem tratamento sempre, conforme o nosso querido Hélio Fernandes Abreu acabou de falar. E não subestime sinusite em criança, porque também existe depois de uma certa idade. Então Sim. É bom ficar de orelha em pé, até por causa da meningite que você falou agora. Verdade. Hélio, sua despedida nesse domingo. Não vou te pedir palpite para logo mais não, porque você é otimista demais, eu tenho muito receio desse otimismo excessivo. Sim, eu queria agradecer a Letícia, a toda a equipe, né, que está ali, o indivíduo do som, não é isso? Da imagem. Uepa! O Heleno Rotai, tricolor e amigo de longa data pela rádio. Ele não me conhecia, mas eu conhecia há muito tempo. Nós somos conhecidos pela voz. Exato, né? E se não fosse o Silvio Provenzano, não estaria aqui. Então é um bom domingo para todos e
Eu nasci tricolor, minha filha, eu já falei isso uma vez, minha filha tem 24 anos, é tricolor. Opa. Meu filho de 1 ano e 4 meses é tricolor. E minha mulher, que era um time que eu não posso mencionar aqui jamais. Aquele? Não, estamos falando. Aquele que não, diz filho de não sei quem. Para manter o nível do programa, eu transformei também a mulher em tricolor, como transformei outras que já fui casado uma vez. Ô, beleza. Exato. Muito obrigado a todos. Tenham um bom domingo. História. Hoje é um dilema para mim, porque a primeira palavra que eu falei na vida não foi nem mamãe nem papá, foi vácuo. Porque o meu falecido, saudoso avô Abílio Vascaíno meninava cantando casaca. Sim. Aquele bebê de 10 meses falou vácuo. E até os 5 anos e meio eu fui vascaíno. Até que eu ouvi a história do Castilho, que cortou o dedo e virei tricolor por causa disso. Eu fui uma opção minha com 5 anos e meio. Mas enfim, hoje é um duelo, porque na minha infância eu era vascaíno. Mas vamos ganhar sim, 2-0 tá bom. Tá bom. Coitado do Vasco. Eliano, obrigado. Domingo que vem, dezembro laranja, meu Deus, você vai deixar passar? Não, a Letícia não deixou. Câncer de pele, vamos falar um pouco, é o câncer mais comum no Brasil, principalmente o basocelular, existe o espinocelular e o temido melanoma. Diferença entre eles, falar um pouquinho. Nós temos lá o Dr. José Ramon, o Dr. Benjamin Batista, grandes dermatologistas, que certamente vão me ajudar a entender um pouco esse imbróglio todo do câncer de pele. E eu vou tentar passar para a família Tupi. Eliano, obrigado, estendemos muito horário, mas o Hélio fala para Bu. O Hélio fala muito, né? Sempre falei muito, hein? Quem diz, hein? Mas bom domingo para todos. Muito obrigado novamente, Eliano. Você é uma simpatia de pessoa e a Letícia também. Eu também gostei muito de conhecê-lo. Mas eu sou casado, viu, Letícia? Mês que vem ele vai estar de volta. O namorado dela tá do lado, é forte pra boa. Melhor ainda. Um abraço, gente. 9h52. Show do Heleno Rotação.